Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Como é que é. O convidado de hoje nasceu a 6 de dezembro de 2000 em Setúbal e desde novo que demonstra uma aptidão natural para o mundo das artes, até porque a sua característica mais marcante é a sua facilidade em relacionar-se com as pessoas. É licenciado em jornalismo e o seu maior sonho é ou ser treinador de futebol ou trabalhar em televisão como ator, apresentador ou comediante ou os três ao mesmo tempo. Além dos trabalhos que faz em televisão, também já escreveu um livro e faz atuações de stand-up. E como promete não ficar por aqui, hoje vamos ficar a saber tudo. Com vocês, Gonçalo Assunção. Olá, muito boa tarde. Zé, obrigado pelo convite. E eu gosto sempre de apoiar estas iniciativas e estas pessoas que são irrequietas. E no que eu puder ajudar, pessoas que me dão tudo, eu também dou tudo. Bem, para começar, o que eu costumo perguntar a toda a gente é como é que era o Gonçalo na infância? O que é que tu gostavas de fazer? Eras mais caladinho? Eras mais reguila? Dado o historial de hoje em dia, se calhar era mais a segunda opção, não? Eu sempre tive... Não são defeitos, é mesmo da minha personalidade e eu continuo, desde pequenino que tive isso e continuo com isso, que é, eu faço birra em duas situações, que é quando tenho sono ou tenho fome. Eu tenho um feitio muito complicado quando tenho sono ou quando tenho fome e ainda hoje era assim quando era criança e sou assim ainda hoje. Mas de resto tive uma obsessão doentia com as xuxas quando era pequenino. Foi um grande trauma que eu tive, foi quando a minha mãe me tirou as xuxas, porque eu andava sempre com 2, 3 xuxas, tirava uma, metia outra, tirava uma, metia outra. Depois na cama dormia com 10, 20 xuxas, por caso perdesse uma à meia da noite tinha que ter sempre outra xuxa para agarrar e meter na boca. E depois quando a minha mãe me tirou foi um grande trauma de infância que eu tive, mas de resto era calminho. Uma história que a minha mãe me conta sempre da minha infância foi uma vez que eu era pequenininha, ainda era bebé de fraldas e morávamos numa casa que tinha um hallzinho de entrada e a minha mãe tinha que sair da porta e depois tinha assim uns vasos com umas plantas e isso. E era verão, estava muito calor e a minha mãe só estava de cuequinhas com a t-shirt, sai de casa para ir regar as plantas e eu, na minha inocência de bebê, fecho a porta de casa. Ou seja, fica a minha mãe fechada fora de casa só de cuequinhas. Pronto, e tiveram que chamar os bombeiros tiveram que entrar pela janela com as escadas e não sei o quê, porque eu decidi fechar a porta. Não sei se foi uma vingança antecipada por ela me tirar a xuxa. Eu fiquei sentado. Eu nem sequer andava na altura, fiquei sentado, fechei a porta e continuei sentado. E a minha mãe de cuecas fora de casa. Mas pronto. De resto, a minha infância foi calminho, era muito bem comportado. Era muito oferecido. Eu era aquele bebê que ia para o colo toda a gente. Uma vez a minha avó estava comigo ao colo e estava a falar com uma senhora, como é que eu ia dizer isto? Avantajada, pronto, à frente, e eu achei tanta piada desde novo já aquilo, que saltei do colo da minha avó, agarrei-me às donas da senhora. Pronto, e é uma história que a minha avó conta hoje em dia. Por isso, super calmo. Era, de resto portavam-me bem. De resto, tirando essas histórias todas de resto... portavam-me bem. De onde é que vem essa tua paixão pela televisão e pela representação? Foi logo desde cedo? Eu decidi, eu demorei muito tempo a decidir o que é que gostava ou o que é que queria. Eu só mesmo no final do 12º ano é que comecei a pensar mais nas coisas a sério sobre o que é que queria ser. Porque eu até lá ia fazendo as coisas, eu gostava, fazia. Eu acho que foi um pouco da minha mãe. A minha mãe também, quando era mais nova, também teve em grupos de teatro, fez audições para rádios e assim. Então eu acho que foi um bocadinho daí essa energia que eu tenho, essa forma de ser assim também um bocado de... não quer saber, faço só, ver um bocado da minha avó. Eu acho que é um bocadinho de genes de família, mas e depois eu é que fui desbravando o meu próprio caminho, porque desde pequenino eu não sou filho
de nenhum presidente de sítio nenhum, não sou filho de nenhum juiz, não sou filho de nenhum ator, por isso eu quero as coisas, tenho que ir atrás. E como tu disseste na introdução, e fui eu que dei essa indicação, que eu acho mesmo que é a minha, e toda a gente diz, por exemplo, eu fazia amizade com uma pedra, por exemplo, porque é mesmo, sei pá, alto, baixo, moreno, cabeludo, ruivo, seja o que for, eu faço amizade com a pessoa, pá, e fico amigo da pessoa, e essa facilidade com que eu tenho a lidar com as pessoas, acho que também foi uma grande alavanca para isso na televisão, para mostrar às pessoas, percebes? Tu nisso no mundo da representação, tu já fizeste também figuração em alguns papéis assim mais pequenos, algumas novelas, na Corda Bamba, Terra Brava, Quero Destino. Como é que esses projetos chegam até ti? Tu vais a algum casting ou estás em alguma agência e é essa agência que te chama para esses projetos? Eu no início inscrevi-me em várias agências e comecei a fazer plural na Valente, na Casa 39, mesmo em várias agências. E depois fui fazendo papelinhos de figuração, só aquelas figurações de passar atrás, até que depois comecei a fazer, começaram-me a chamar muito para os específicos ou para ser o principal dos anúncios, e a partir daí depois comecei a ter, fui a algumas formações, especialmente na pandemia fui a muitas formações, muitos workshops, e aí depois começaram a dizer, olha, não é bom estares em muitas agências ao mesmo tempo, não é bom fazer figuração o resto da tua vida, é bom para começar, mas não é bom fazer figuração o resto da tua vida, porque depois tu tens de começar a distanciar dos figurantes, porque se tu continuares a fazer figuração, especialmente aquela figuração de passar atrás, as pessoas vão-te conhecendo e vão-te vendo sempre como figurante, e então foi o que eu deixei de fazer. Neste momento só estou em 3 agências, 2 para figuração e para esses trabalhos de novelas, de filmes e isso, e uma mais para os anúncios e isso, pronto, estou em 3 agências. E já não faço as figurações normais. Depois tu também pensares, isto para qualquer ponto do país, o país ganhar 35 euros por um dia inteiro de gravações, a única coisa que compensa, eu continuo a dizer, a única coisa que compensa é o catering, é a única coisa que compensa nas novelas. E então, deixei de fazer as figurações. Olha, esta segunda-feira, faz hoje uma semana, fui fazer uma figuração especial para uma novela, para o Flor do Tempo ou uma coisa assim. Pronto, e fui fazer como especial, aquilo foi amanhãzinho, fartei-me de comer, estive lá, por acaso fui com um ator que é amigo meu, fiz de amigo dele lá na novela, pronto, estive lá até ao meio e vim-me embora, pronto, ganhei 60 ou 70 euros, pronto, mas é só para fazer essas coisas especiais. Agora, há algumas que nos chegam, por exemplo, olha, e isto vou dizer que é uma coisa que me está aqui atravessada, foi os 2 castings que houve dos Morangos. Um suposto casting dos Morangos em 2019, supostamente havia um casting dos Morangos em 2019, que era online, toda a gente gravava uma self-tape e mandava e não sei quem. E eu nessa altura costumava muito ir ao Você na TV. E depois tanto que eu desenvolvi uma espécie de uma amizade com o Gosha e não sei o que, eu chamava-lhe tio, e então eu assim, Gosha, calma, este casting que houve aqui dos Morangos, isto vai para a frente, e ele na altura disse-me, não, só esquece isso, que isso é uma manobra de marketing da TV, isto é só a publicidade da TV, isso não vai haver, bem dito, bem certo, não houve. E agora houve esta fantochada agora, aqui há 3 meses ou 4 meses, o que é que foi, pronto, houve este casting destes Morangos, pronto, vão ser um bocado alternativos, pronto, e então eu cheguei lá à meia-noite, já era o 150 na fila. Depois fiz alguns stories e depois tinha pessoas de todo o país a perguntarem. Tinha amigos meus do Porto, tive uma amiga minha que veio do Porto de propósito para fazer o casting. Eu assim, então, mas tu estás aonde? É para tu a chegar, era às 7 da manhã. Eu depois eu às 9h30, que eu começava às 8h30, às 9h30 já estava despachado. Depois percorri a fila toda porque tinha o carro lá no início da fila. Pá, e estavam para aí. Era para fazer 1000 pessoas, eles abriram a exceção para 2000, e pá, mas na fila estavam pá, 6.000 ou 7.000 pessoas. Eu nunca tinha visto uma fila tão grande na minha vida. Pá, e aquilo foi uma fantochada, porque eles não querem saber de ti. Porque tu entras, espetam-te um papel no peito, vais para outra fila, assinas um papel, eu pergunto, como é que te chamas? Não sei o quê. Tens agência? Tenho. Como é que tens? Pronto. E depois... aquilo era a pares, tinhas 5 minutos para treinar com uma pessoa, era tipo uma discussão entre casais e depois chegas lá e treinas
fazes 3 ou 4 takes, só estava uma pessoa na sala a avaliar com uma câmara, para depois se quisessem ver mais tarde a gravação, estava lá, pronto, e fazes 3 ou 4 vezes, e depois ele diz assim, agora é sério, fazes, pronto, obrigado, boa tarde, depois dizemos alguma coisa. Depois ainda tem a lata de perguntar, obrigado por teres vindo, infelizmente não foste selecionado, mas queres vir fazer figuração para os morangos? E eu fiz-lhes assim, pronto, ainda bem que isto aqui não... É só por som, não é por imagem, porque assim não vem a imagem que eu fiz. Mas pronto, basicamente não podemos ser anjinhos. Se nós formos anjinhos neste mundo, comem-nos de cebolada. É o grande conselho que eu dou. Saiu muitas notícias sobre isso, muita gente a fazer. Eu acho que foram selecionados 5, 6 desse casting. Dos 2000 ficavam 70, dos 70 ficavam 30, dos 30 ficavam, eu acho que ia ficar 20 ou 15. Dos 2000 iam ficar 20 ou 15. E depois eu tive uma pessoa que eu conheci, ficou selecionada para ir gravar os morangos, e depois acabou por desistir, porque ela era de Setúbal e ela tinha que ir todos os dias para os estúdios gravar e não pagavam nem deslocações, nem alimentação, nem nada. Então, para alguém que não tem muitas condições, acabou por ser exigente. Bem, também fazes stand-up e isso de ter piada, entre aspas, é uma coisa que já nasceu contigo, já é desde aquele miúdo, ou foste construindo ao longo dos anos, essa vontade? Eu acho que foi construído, não nasceu comigo. Eu acho que, por exemplo, não nasceu comigo porque eu era... sempre fui divertido e tive aquela coisa que disse de me dar bem com as pessoas e ser logo muito simpático, afável. E no início até era um bocadinho inocente, acho que às vezes ainda sou, porque confio logo muito nas pessoas, percebes? Mas era assim, mas não era o engraçado. Acho que comecei a ser o engraçado para aí a partir do meu 7º ano, porque vi as pessoas, que começas uma idade em que tens que te integrar, e a partir daí as pessoas gostavam de mim e eu comecei a ser o engraçado e depois ajudou muito. Nunca tive problemas no meu percurso escolar e ainda hoje não tenho. Mas depois nasce outro problema com isso, que é tu quando és um engraçado e depois começas a desenvolver isto que é um bocado sem filtros e dizes tudo e que vem à cabeça, às vezes tu tens de perceber quando é que é os momentos que é para brincar e os momentos que não é para brincar, e às vezes tens que saber ver quando é que podes dizer as coisas, quando é que não podes. Pronto, e foi um problema que eu tive, mas acho que também já estou melhor nesse aspecto. Lá está, quando fazes, por exemplo, esse espetáculo de stand-up, que importância é que o aplauso ou a gargalhada da pessoa tem para ti? É tudo. Por exemplo, os primeiros que eu fiz foram em bares. E o bom dos bares que eu fiz foi que as expectativas das pessoas não estavam muito altas, porque não foi com ninguém conhecido, percebes? Eram open mics, eram pessoas que queriam lá experimentar e estavam a começar agora na comédia, então como não era ninguém conhecido, a expectativa das pessoas também era mais baixa, por isso também era mais fácil fazer rir as pessoas e não ficar desiludido com o resultado. E fiz e esse aí tu vais ver, aí é que para mim que eu considero o que mais importante era a risadas, as gargalhadas. Fiz na pandemia, que foi na FCT, na universidade, e aquilo era um palco e era, como é que se chama aquilo, aqueles cinemas que tu vês na tela dentro do carro, um car drive, não é? Na car drive, uma coisa assim, pronto. Então as pessoas para quem eu atuei estavam dentro dos carros, eu estava a falar ao microfone e eles estavam a ouvir através de uma sincronização na rádio, eles metiam naquele canal e ouviam dentro dos carros toda a gente, eu no palco, pronto. E se as pessoas achassem piada, buzinavam. E então era eu e mais 5 ou 6 e eles todos nervosos assim, e disseste: quem é ser o primeiro? Eu fui o primeiro. Eu vou. E eu começo logo com piadas de racismo, piadas de homofobia, e as pessoas a buzinar nos carros, não sei o quê, as pessoas gostaram. E depois eu saí e os outros: ainda bem que tu foste logo primeiro, porque agora já sei onde é que posso ir e até onde é que posso ir e não sei o quê. Pronto, é um risco ser o primeiro, mas pronto, eu acho que vale a pena. Pronto, e foi assim, e eu sempre fui uma pessoa que eu não me rio facilmente com o que as outras pessoas dizem. Quando me rio é por simpatia, uma parte das vezes, às vezes a pessoa diz, pronto. E então fui sempre a pessoa que fazia mais os outros rir.
Pronto, e isso acompanha-me até hoje. Lá está, e nisso no stand-up também tens que se calhar ter um bocadinho esse filtro, porque esse tipo de piadas que tu ias fazendo, muita gente percebe, mas se calhar se tivesse lá alguém contra esse tipo de temas de racismo, de homofobia, se calhar era capaz de dar um bocadinho para o torto. Imagina, naquele caso sim, e em alguns bares também. Mas imagina, a piada eu até posso falar um bocadinho sobre essa piada, porque o meu estilo de comédia é mais storytelling. Vou contando uma história, vou dizendo as piadas no meio, até chegar à conclusão da história. Não sou de estar a mandar piadas e dizer piadas, é mais uma história, e eu vou contando a história, e aquilo basicamente era a história toda de como eu, uma vez na infância, e o meu ódio que surgiu de mãos suadas. E uma vez na infância, no segundo ano, foi no meu segundo ano, a professora metia sempre os alunos, rapaz, rapariga, de mãos dadas, quando íamos a visitas de estudo, então íamos de mãos dadas sempre. E meteu-me com uma rapariga negra. Tudo bem, mas ela tinha as mãos suadas. E eu tiro-lhe a mão e limpo nas calças. Mas não é para ela ser negra. Eu tenho montes de amigos negros, dou-me com montes de pessoas, estou-me a cagar se era negro, se não é. Mas ela tinha as mãos suadas e eu limpo as mãos. E a mulher, como eu limpo as mãos, entendeu que eu tinha tido um ato de racismo porque a rapariga era negra. Então a partir daí, todas as visitas, tudo, metia-me sempre com ela, porque pensava que eu era racista. E então a história é basicamente isso, é para provar que é uma história de racismo. É para provar que o meu problema não era a cor da rapariga, era realmente ela ter as mãos suadas. Pronto. Mas quando tu vais aos bares e não conheces o público, eu ali não conhecia o público, sabia mais ou menos as faixas etárias, calculei, olha, são pessoas que vão estar na faculdade, vão ter mais ou menos a minha idade, mais velhas um bocadinho se calhar, mas pronto, posso vir até aqui. Agora, por exemplo, se tu vais a um bar ou uma noite específica que dizem assim, olha, sexta-feira, noite do humor negro, aí tu podes te esticar à vontade, porque tu sabes que as pessoas que estão lá vão querer ouvir aquilo. É saber gerir. Outra das tuas paixões, porque tu fazes mil e uma coisas, é o futebol. Essa vontade de ser treinador também vem de onde? É dessa facilidade de tu te relacionares com as pessoas ou é mesmo a paixão pelo futebol e pelo ensinar aquilo que tu sabes? Com o tempo, especialmente agora nos últimos tempos, percebi que pode ter a ver com isso, com a minha relação com as pessoas, mas eu jogo futebol desde pequenino, jogo futebol há 15, 16 anos. E depois, agora nos últimos tempos, foram feitos vários convites para ser treinador e fui sendo, e ainda hoje sou treinador. E agora tirei o curso, vou fazer agora o estágio, portanto para a semana não, esta quarta-feira vou para a Suécia, a um torneio com os miúdos. E foi tanto pela paixão de futebol, acho que começou pelo meu avô, eu via sempre os jogos do Sporting com ele. Mas foi-se desenvolvendo ao longo do tempo e depois essa paixão, eu percebi, eu sou guarda-redes, mas eu tenho 1,70 m. Por isso eu nunca vou ser guarda-redes na minha vida, por mais que eu goste de ser guarda-redes. E percebi que não era mau jogador, não era um jogador do outro mundo, mas não era mau jogador. Mas sou melhor treinador do que jogador. Se pudesse ser treinador e há coisas no futebol que me arrepiam, que eu vejo, tipo, os estádios a cantarem o teu nome, acho que não há maior sinal de respeito e de gratidão do que isso. Foi um bocado por causa disso. E os miúdos e as relações que estabeleces com eles, é uma coisa mesmo, sentes mesmo, ficas emocionado. Eu nunca choro. Uma coisa sobre mim é que eu nunca choro. Acho que a última vez que chorei foi quando nasci. Mas com estes miúdos, este ano já chorei 3 ou 4 vezes. Momentos mesmo que me marcam. Uma história engraçada foi quando eu te conheci, quando eu soube da tua existência, foi quando tu foste ao Preço Certo. Porque eu estava lá, não sei o quê, descansadinho também, como eu vou ver o Preço Certo, e aparece lá o Gonçalo a ser Gonçalo, lá com a tua lata toda, no bom sentido, não é? A falar também do teu livro. O que é que te deu para tu te inscreveres para ir ao Preço Certo? Olha, eu queria ter uma história engraçada para te contar sobre a maneira como nós nos conhecemos. Que é assim... eu acho que tu não vais levar a mal, eu vou-te contar. Tu mandas-me mensagem, quando foi mais ou menos aí na altura do Preço Certo, tu mandas mensagem, uma mensagem que eu não recebo muitas vezes, foi uma mensagem mesmo de não é admiração, que eu acho que admiração é uma palavra forte, mas de reconhecimento, estás a ver? Tu quiseste-me dar aquele props de
olha, gosto do teu trabalho e não sei o que, na altura até tinha comido com a minha namorada, olha, mensagem fixe, não sei o que este gajo me mandou, porque no início eu tenho muitos, e pá, isto é um bocado, eu por dia, eu meto muitos stories e meto não sei o quê, e as pessoas respondem-me ao story, o que é que me respondem? Respondem muitos gays, respondem-me aos stories, dizer lindo, gato, pá, eu tenho, a minha caixa de mensagens é uma coisa assustadora, a minha namorada até diz, eu começo a ter medo, porque, não tens noção, são muitos mesmo, e eu na altura pensei, olha, não me digas que este é mais um que vai, mas depois com o passar do tempo, não, ele é uma pessoa mesmo que gosta de mim, gosta das coisas que eu faço e não sei o quê, e isso foi uma história engraçada. No preço certo, eu tinha ligado já ao preço certo há muito tempo, e fiquei muito tempo à espera de resposta, e eles depois, passado bem de tempo, responderam, e aquilo lá no preço certo é assim, tu gravas 3 programas num dia, gravas 2 que vão ser transmitidos depois e gravas o que vai ser em direto. E eu por acaso tive a sorte de ser escolhido para fazer logo o que era em direto naquele dia. Eu vou, ofereço um livro ao Fernando Mendes, ofereço-lhe um cascol dos Pelezinhos, o clube que eu jogo ao Fernando Mendes, e depois vou logo, mando beijinhos aos meus sobrinhos, eu nem tenho sobrinhos, mandei beijinhos ao amigo meu que era dos bombeiros voluntários, mas ele também não é dos bombeiros voluntários. Mano, basicamente a única coisa que eu disse verdade era o meu nome. Pronto. E então, ventoinha. O primeiro prémio é uma ventoinha. Eu digo, 28. Ganhei a ventoinha. Vou à segunda prova, telemóvel. E enquanto ele está lá a mostrar os telemóveis e não sei o quê, a outra, né? A Lenca é a outra. Eu viro para o Fernando, Fernando, é uma coisa. Se eu ganhar o telemóvel, leva a assistente também. E ele assim, está calado que isto está ligado, o microfone está ligado. E ganho o telemóvel. Depois vendi a ventoinha, ainda hoje tenho a ventoinha. O telemóvel vendi à minha avó pelo preço simpático, né? Claro, por um preço simpático. E depois vou à roda. E porque é que eu disse que era importante, que eu estava a dizer que gravavam 3 programas num dia? Porque quando acabava um programa, nós saíamos e nós conseguíamos espreitar para dentro da montra. Ou seja, nós sabíamos que carro é que ia sair na montra a seguir. Ou seja, eu sabia que carro é que ia seguir na minha montra. E eu já tinha calculado o valor do carro. Eu digo, eu se tivesse ido à montra final, eu ganhava. Certinho, direitinho, como eu estar aqui a falar agora contigo, eu ganhava a montra final. Vou à roda, pá, e aquilo as pessoas pensam que a roda é muito fácil, mas aquela roda é pesada, pá. A roda é pesada. E então puxa a roda e ele assim, pá, tu vês mesmo que vês isto todos os dias, e todos, Fernando, não perco um dia. E puxa a roda, sai-me 40, faço outra vez, sai-me 80. E eu 80, ai caralho, vou à montra. Ai, uma gaja, uma velha, que não pescava nada daquilo, roda-me a roda, 90. E vai a gaja à montra final. Pronto. Fiquei a falar depois com os anjos, no final, ficámos lá a ver o resto do programa. Os anjos estavam a torcer por mim, mas vale do que vale, depois perdi a montra. Ganho uma ventoinha e um telemóvel, olha, há coisas piores. E fala mais desse teu livro, O Grande Manual do Engate. Porquê esse nome? O que é o livro? Vamos lá ver. Já outra coisa que eu penso que entendo é de raparigas. Eu quando era pequenino, eu já namoro há muito tempo, mas antes de embarcar nesta coisa que eu chamo prisão perpétua, eu era assim, tinha aquela ginga, tu percebes, um gajo é engatatão, não sei o quê. E então tinha algum sucesso com as raparigas e pensei, eu gosto de escrever. O livro foi escrito no 9º ano, nas aulas de Fisicoquímica. Eu pensei, como é que eu vou passar? Primeiro, como é que eu vou passar tempo nas aulas de Fisicoquímica? Segundo, eu gosto de escrever. Terceiro, eu acho que percebo de gajas. Olha, vou juntar estas 3 coisas e vou escrever um livro. E então o original foi um caderno, todo escrito à mão, recortei coisas dos manuais de Fisicoquímica e tudo, colei na capa do livro do Ler Mais, do Plano Nacional de Leitura, não sei o quê. Pronto, e então escrevi o livro. No 12º, decidi mesmo passar o livro a computador, o livro todo certinho. Pronto, e mandei para várias editoras, tive 2 propostas e pronto, e editei com a Chiad Books. E a razão de ter conseguido editar o livro foi por 2 razões. Por eu ser jovem, e por eles não terem muitos autores jovens, e pelo tema do livro, que eles não tinham nenhum livro com esse tema. E depois quando saiu foi uma alegria mesmo tremenda. Eu andei, porque eu paguei,
Eu tive que pagar para editar o livro, para eles ou seja, tive que logo pagar as primeiras impressões do livro. E em troca eles enviavam-me 90 exemplares para eu vender. Então durante 1 ou 2 semanas andei por Setúbal inteiro a distribuir livros e a vender livros, e vendi os 90 exemplares todos. Vai, foi uma experiência muito, muito engraçada. Eu planei agora escrever o segundo volume, é o grande manual do Engate volume 2, como estar numa relação. Acho que já tenho experiência mais do que necessária para escrever este volume. E é assim. Acho que é a conclusão perfeita. Além disso tudo que nós já falamos, tu ainda consegues ter tempo para ter um canal no YouTube, o Bonito. O teu dia tem quantas horas? Eu não percebo como é que tu fazes tanta coisa. Estava numa conversa com umas amigas minhas e eu estava a dizer: agora estou na Remar, estou a vender casas, agora vou para o mestrado, agora estou a treinar os putos, vou para a Suécia, não sei o quê, depois ainda tenho que fazer os vídeos, não sei o quê. E ela ficou a olhar para mim: é que tu fazes tanta coisa e tantas coisas diferentes, coisas que não têm nada a ver, mas é isso, é a minha vontade, tipo, de mostrar, percebes? As pessoas, eu gosto que as pessoas me fiquem a conhecer. Eu digo uma coisa, muita gente me chama maluco e diz que não concordam nada comigo, que é: eu prefiro, no futuro, ser famoso do que ser rico. Claro que, imagina, se eu atingisse a fama, provavelmente viria à riqueza. Ou então podia ser o emplastro, por exemplo. É só ser só famoso e não ser rico. Mas eu prefiro ser só famoso do que rico. Muita gente preferia ser rica, aqueles ricos. Rico e não ser famoso, aqueles ricos, os donos das empresas todas que ninguém conhece, e assim caladinhos no sigilo por grandes casas, uma grande vida. Eu não. Tanto que, por exemplo, o Mourinho ou outros quaisquer famosos estão nos restaurantes e as pessoas vão abordá-los e não sei o quê. Muita gente acha isto. Não, pá, eu acho que era tranquilo. Anda aí, tirar props. Como é que é, meu puto? Tirava uma foto, tranquilo, pá. E os meus putos achavam uma piada aquilo e... Mas pronto, é a minha opinião. Mas sim, eu tento, porque eu sou uma pessoa que não me deito cedo. E tenho que, basicamente, aproveitar todos os momentos para estar a trabalhar em alguma coisa. É isso, quando saio das minhas obrigações e das coisas com que eu me comprometi. Mas isso é outra, eu tenho um grande compromisso com as coisas que me inscrevo, ok? Não vou, acho que uma relação de 7 anos diz isso, né? Um grande compromisso com as coisas que eu me meto. E é isso, é o compromisso. O principal é o compromisso, depois é saber gerir o tempo. Claro que eu, muitas vezes, também fico sentado no sofá, a ver uma sériezinha, pá, estou mesmo naqueles dias em que não consigo. Por exemplo, às vezes acontece muito quando estava a estudar. Estou a estudar e estou assim, estou a adormecer, a cabeça assim. E eu assim, olha, não consigo, não vale a pena, não dá. E eu, naqueles dias digo assim, olha, hoje não consigo produzir. Não consigo, não estou com cabeça para pensar, para produzir. Hoje não trabalho. Depois no dia a seguir, se calhar já tenho 2 ou 3 ideias, percebes? Lá está, vale mais fazer menos tempo, mas com vontade, porque sabes que vais estar ali focado e consegues fazer alguma coisa de jeito, do que estar ali o dia todo a bater e não sai nada. Não vale a pena forçar, não vale a pena forçar. Bem, também já falamos, tu também foste uma daquelas pessoas que está nos programas atrás da manhã a bater palmas. És um batedor de palmas profissional também para pôr no currículo. Companheiro, é exatamente assim que eu descrevo aquela função. Eu juro, isto parece... Há coisa, se as pessoas que ouvirem isto, há coisas que as pessoas vão ouvir e vão me chamar maluco. Este puto não é normal. Este puto, o tico e o teco não funcionam. Mas para mim, eu digo-te aqui, eu adorava ir bater palmas ao gosto. Adorava mesmo ir bater palmas ao gosto. E sabes quanto é que eu recebi? Eu moro em Setúbal, as pessoas têm noção, eu moro em Setúbal e aquilo era em que é Luz Belas. E eu tinha que estar lá às 9 da manhã, que o programa começava às 10. E está lá às 9, 9 e meia, que o programa começava às 10. Mas aí tinha que estar antes das 9 e meia, porque às 9 e meia era quando ele mostrava o briefing do que é que ia acontecer no programa e não sei o quê. Mas pronto, vá, 9, 9 e um quarto. Eu tinha que acordar em Setúbal às 6 da manhã, para apanhar o comboio, o Fertagos, às 7 da manhã, até 7 Rios. Depois em 7 Rios tinha que apanhar a linha de Sintra até ao Monte Abrão ou que é Luz Belas. Não, normalmente era até Monte Abrão, tinha que apanhar até Monte Abrão e depois apanhava outro autocarro até aos estúdios da TVI. E sabes quanto é que eu recebi por ir bater palmas ao Goxa? 7 euros. Por isso as pessoas chamem-me maluco, chamem-me o que tu quiseres. Mas eu ia lá porque adorava estar com o Goxa e adorava o programa. É que é mesmo de quem gosta daquilo que está a fazer, porque senão...
Porque depois imagina, a pessoa mais nova a seguir a mim, devia ter o dobro da minha idade. Ou seja, eu era o mais novo de longe. Pá, e depois o Gosha adorava, pá, e eu adorava ir lá. Por exemplo, eu mandei o meu livro ao Gosha, o Gosha leu o meu livro, por exemplo. Pá, e adorava mesmo ir ao... Mas era só o do Gosha, por exemplo, ao da Fátima Lopes nunca fui, nem queria ir. Porque aquilo era mesmo depressivo, aquele programa da Fátima Lopes à tarde era mesmo depressivo. Então só ia ao do Gosha, porque o Gosha aquilo era sempre uma animação. E o Gosha, como tu o vês na televisão, é tal e qual na realidade. Mete-se com todos, fala com todos. Já a Maria Cerqueira Gomes não era assim. Maria Cerqueira Gomes era simpática, dizia bom dia, não sei o quê. Por exemplo, nos intervalos ficava no telemóvel, nas coisas dela, a tratar das coisas dela. Não era tão próxima do público como era o Gosha. Além de ti, uma grande estrela dos teus vídeos é a tua avó Leonor. Ela sabe que está a ser gravada e que vai para as redes sociais. O que é que acontece ali? Imagina, eu nem tenho feito agora muitos vídeos com ela porque ela agora está no lar e é mais complicado. Está lá à frente das velhotas todas a gravá-la. Mas, primeiro, eu acho que ela nem sabe bem o que é o conceito de redes sociais, percebes? Por isso, ela nem sabe bem para onde é que vai. Por isso é uma coisa. Segunda coisa e era aquilo que eu disse há bocado, os genes familiares. Ela, e chega a um ponto da velhice, porque eu muitas vezes ajudo a minha avó na mercearia dela, e na mercearia da minha avó é só pessoas de idade. E as pessoas de idade começam a desenvolver sintomas de criança, que é, não gostam de ser contrariadas, não gostam que lhes digam o que é para fazer, começam a deixar de ter filtros na língua, e a minha avó já está com esses sintomas de criança todos. Então dos filtros da língua ela me diz, epá, olha, eu vou-te contar uma coisa que foi a pior coisa que a minha avó já me disse. Depois cortas, epá, depois tu é que sabes. Eu vou-te dar, se tu quiseres usar, usas, se não quiseres usar e não puderes usar, cortas, tu é que sabes. A minha avó, uma vez eu fui almoçar com ela à casa dela e eu tiro um prato e digo assim, avó, este prato está todo partido, está como tu. E ela vira-se para mim e diz-me assim, pois é, filho, estou toda partida, menos da pássara é que já ninguém me parte. Agora, como é que és que eu respondo a uma coisa destas vindo de uma mulher de 82 anos? Eu não posso responder. Eu disse assim, avó, desculpa, não consigo falar contigo de momento. De momento não consigo falar contigo. Pronto, e ela deixou de ter filtros e ela é muito, muito disponível para isso. Ela quer é brincadeira, quer é forrobodó, por isso ela não se importa nada. Eu não sei se às vezes ela sabe que está a ser filmado, se não, outras vezes sabe. É na boa mesmo. Ela é uma alegria mesmo, é uma alegria. Tu sabes o que é que ela fez? Eu vou dizer o que é que ela... A minha mãe foi visitá-la ao lar e ela tinha caído e teve aí uns tempos a fazer fisioterapia e em recuperação, mas agora já anda sozinha, já se levanta sozinha, já é ela que se veste sozinha e então, agora como é ela que já escolhe a roupinha dela e agora gosta de andar um bocadinho mais arranjada lá no lar, não sei o quê, porque os velhotes também gostam dela, não sei o quê, também têm debaixo do olho. E então a minha mãe, a única joia que lhe deixou lá foi um anel. Agora já lhe foi deixar mais joias e isso, mas só lhe tinha deixado um anel. E então a minha mãe vai visitar a minha avó e vê que a minha avó tem o anel e tem um fio ao pescoço. E a minha mãe olha para o fio e vê assim, oh mãe, tu arranjaste esse fio? Tu roubaste isso a quem? Começou assim a distorcer um bocado a conversa e não respondeu. Depois a minha mãe, estavam a falar de outra coisa, estavam a ver outra coisa e a minha mãe estava a ver se a minha avó tinha a fralda, não sei o quê. Então levantei-lhe a camisola para ver a fralda. Então e o fio vem cá desde cima, vem cá até abaixo, quase até depois da barriga. E assim, a minha mãe, mãe, isso parece um daqueles fios dos autocolismos antigos, não sei o quê. E a minha avó vira-se, e é mesmo, estava ali um solto e eu roubei, e meti ao pescoço. Ou seja, ela arrancou um dos fios do autocolismo lá do lar e meteu ao pescoço e fez um colar. E achas que ela quer saber? Ela não quer saber. Ela é exatamente como eu, ela não quer saber. Está a cagar. Bem, também já falamos, também já fizeste alguns anúncios. Qual é que é a diferença entre fazer um anúncio e fazer, por exemplo, uma participação numa novela ou o que é que seja? Vou dividir isso em 3. Que há... Embora não haja assim grandes diferenças em nada, ou seja, há séries e filmes, novelas e anúncios.
Nas séries e nos filmes, se fores fazer, mesmo figuração normal, mas tenho ido fazer figuração específica. E a última das últimas que eu fui fazer foi uma série que foi a Prisão Domiciliária. Fui tratado, eu era lá quase tratado como ator. Eu não ia para o espaço da figuração, eu ia para o espaço dos atores. Eu estava lá com os atores no espaço deles. Fui ao último dia, nunca tinha ido ao último dia de gravações. Fui ao último dia de gravações disso. Foi a Patrícia Sequeira, que era a realizadora. Ela também realizou o Praxis, como é que se chama? O Clube. Teve agora também no Rabo de Peixe. Ela já realizou umas coisas. E ela disse-me que, olha, gostei muito de ti. Quando tirares o curso, liga-me. Quando tirares o curso de ator, liga-me. Tanto que, porque nós no último dia já tínhamos essa interação com os realizadores, com os atores. Eu fiquei com o número dos assistentes de realização, com os diretores de casting. Mas isso acontece nas séries e nos filmes. Especialmente porque é mais do que um dia. Tu vais lá mais do que um dia. Na novela tu podes ir lá só um dia, no anúncio fazes só lá um dia, e enquanto nas séries e nos filmes és melhor tratado e tens esse clima de maior proximidade. E nós estávamos lá, eu não bebo, mas portanto, estavam lá eu a brindar com Coca-Cola e eles estavam todos a brindar com champanhe, não sei o quê, estávamos lá todos no último dia, fazíamos parte todos da equipa. Pronto, essa para mim é a grande diferença entre as séries, os filmes e as novelas. As novelas também tem outra coisa que os anúncios não tem, que aquilo nas novelas faz um take. Ficou mais ou menos, passa, bora, aquilo é sempre a aviar croquetes. A novela, eles estão sempre atrasados nas novelas. Aquilo não há tempo a perder, toma, gravaste, tá, bora, outro. E na novela grava para aí 20 cenas por dia, ou mais. Enquanto nos filmes e nas séries, gravas ali, depois repetes, e repetes, e repetes. É um processo muito mais demorado. E o anúncio também. Os anúncios costumam ter muito mais, depois edições e coisas para depois aparecer as coisas como deve ser, mas é um processo muito mais demorado. O catering das séries e dos filmes é melhor, das novelas depende, se for no estúdio é mais ou menos, se for no exterior é melhor porque é umas relotes de uma empresa de catering e normalmente são essas relotes e é bom. Mas as novelas, eu até gosto de fazer novelas, não desgosto de fazer novelas, se for como especial, como figuração normal, nas novelas és mesmo tratado tipo abaixo de cão, és ali mais um, estás ali por favor, percebes? Por isso é que eu também deixei de fazer figuração normal. Nos anúncios, normalmente o bom dos anúncios é onde pagam melhor. O trabalho que eu recebi mais foi um anúncio da Dr. Octa, recebi 1.300 euros por uma tarde sentado a comer pizza. Era eu e uma rapariga, os dois sentados à mesa, e estávamos a comer as pizzas da Dr. Octa, era acabadinhas de fazer, era de fazer parte do anúncio. Ainda varremos para aí 2 ou 3 pizzas, estávamos ali os dois na conversa, ela era bacana, era 1.300 euros. Às 5 da tarde já estava despachado. Pronto. Para mim isso é a grande diferença entre esses setores. Mas olha, vou-te contar uma história, não conto essa história a muita gente, porque também não convém contar essa história a muita gente, especialmente a colegas de figuração, e isso nunca conto. Uma vez fui fazer um anúncio, mas a única boa desse anúncio foi onde eu conheci o Hermano José. E por exemplo, hoje em dia, se eu mandar uma mensagem ao Hermano José, o Hermano José responde-me com toda a prontidão e toda a educação. Foi a única coisa positiva desse anúncio. Fui fazer um anúncio à Vorten do Colombo. E aquilo era um anúncio, gravámos o anúncio antes do Natal, e o anúncio era para ser supostamente de Ano Novo, que era para ser gravado depois do Ano Novo. Ou seja, aquilo foi o Hermano José, estava lá a Ana Malhou, e estava lá os caretos, para o Hermano José entrevistá-los, e depois perguntava: Ana, como é que foi o teu Ano Novo e não sei o quê? Ou seja, como aquilo foi encenado, como foi gravado antes do Ano Novo, aquilo havia ali algum secretismo, tanto que eles estavam fartos de nos dizer que não podíamos gravar, não podíamos tirar fotos, não podíamos nada. Pronto, e o Hermano José é muito engraçado, andava lá de cadeira de rodas na Vorten, só para não ter que andar de um lado para o outro, andava numa cadeirinha de rodas com um joystickzinho, andava para a frente, para trás. Quando chegava ao local de gravar, levantava-se da cadeira e ia gravar. E então eu já tinha gravado uma cena com o Hermano José, estava dizendo assim aqui, e depois era eu a fingir que estava bué da bêbada do Ano Novo. Pronto, dava ali a cambalear de 4, dava lá de gatas e depois saía da cena. Pronto, do plano. Tudo bem, mas olha lá, eles mandaram-me estar lá às 3 da tarde, uma Vorten vazia.
só para... Eu tinha na altura para aí 19 anos. Uma Vorten vazia para miúdos só de 19 anos. O que é que tu estás à espera que eu faça numa Vorten vazia? Desde as 3 da tarde, depois só gravei uma cena às 7, depois fomos jantar e depois só ia gravar outra cena à 1 da manhã ou à meia-noite. É muito tempo para nós estarmos ali. Eu fico aborrecido, eu aborreço-me. Então gravei um vídeo. Estava sentado lá numa cadeira a dizer assim, imagina, eu tinha um polo da Vorten, mas nem sequer dizia Vorten, é só um polo vermelho, que os funcionários usam, mas nem dizia Vorten. Eu no vídeo, gravei o vídeo a dizer assim, estou aí na Vorten, do Colombo, sozinho, aproveitei e já fiz as minhas compras de Natal. Já tenho a mala cheia de eletrodomésticos, vou levar uma batedeira para o meu pai, uma torradeira para a minha mãe, e o vídeo era mais ou menos isso. À meia-noite, gravei, depois gravei o vídeo, gravei a cena com o Hermano José, fui jantar, tudo bem, à meia-noite vem lá uma gaja, lá é uma ganda, não vou dizer isso porque fica feio, mas pronto, veio ter comigo e diz-me assim, nós sabemos que tu gravaste um vídeo, tens que apagar o vídeo imediatamente. Pois, não sei se eles tinham acesso ou procuraram Vorten no Instagram, não sei. Eu fui apagar o vídeo, tudo bem. À 1 da manhã, vem lá o diretor, o responsável pela figuração e diz-me assim, olha, vem aí a polícia. Vem aí a polícia. Sim, por causa do vídeo que gravaste. Chegou lá a polícia até estava a falar comigo, tipo, a polícia nem percebia muito bem porque é que estava ali. Eu sou comediante. Gravei um vídeo, pá, a brincar, e eles assim, pois, mas eles chamaram, nós tivemos que vir, não sei o quê. Foram revistar a minha mala, revistaram a minha mala, obviamente não encontraram lá nada. Eu acho que eles deviam estar lá à espera de encontrar um frigorífico ou uma máquina de lavar dentro da mala, porque eles não encontraram lá nada. E depois o que é que aconteceu? Fui expulso do anúncio, tive que tirar o polo e mandaram-me embora, ia receber 150 euros, não recebi os 150 euros do anúncio, e a minha cena com o Hermano José substituíram a minha cara pela cara de um porco. Não. Verdade. Eu já estava a achar mau até muitas partes, só que essa parte as conseguiu superar todas. Foi um amigo meu que me disse, pá, top, ele disse logo assim, um amigo meu, estava lá comigo e disse-me assim, se ele vai expulso eu também vou embora. Depois ele acabou por ficar e depois ela me mandou uma mensagem, mano, ele é angolano, mano, trocaram a tua cabeça por a cabeça de um porco. E parti-me todo. Mas olha, nunca mais fiz anúncios para... Quando eles mandam empresas de telecomunicação, não sei o quê, nunca mais fiz anúncios para empresas de telecomunicação. Depois dessa. São experiências, olha, são histórias que vamos ganhando. Bem, tu no Halloween do ano passado, tu foste mascarado de Arlequina, certo? Verdade. Mas não foi a primeira vez que tu usaste esse fato. Também é verdade. De onde é que vêm essas tuas ideias de, por exemplo, ires apresentar um trabalho vestido de Arlequina? Na faculdade, meu. Exato. Ok. Isto é assim. Eu tinha aquela professora que eu tinha naquela cadeira de linguagens visuais. A mulher era top mesmo. A mulher era espetacular. Eu não vou dizer o nome dela, porque por causa disto vou dizer a seguir. Ela numa festa da faculdade estava a fumar parpalhos com a vice-diretora da escola fora da festa. Só para tu veres como é que era a mulher muito tranquilinha. Ela, a primeira coisa que nos diz na aula, na nossa aula de apresentação, é assim, olha, vocês têm que fazer grupos para o trabalho X. Se não têm amigos, é uma boa altura para fazerem amigos, ou se não têm amigos, instalem o Tinder, façam amigos e depois continuem a usar o Tinder, ou desinstalem o Tinder, façam o que quiserem. Precisa é que vocês arranjem amigos. Foi a primeira coisa que ela nos diz na aula. E eu tinha que fazer um trabalho de grupo sobre linguagens visuais, sobre efeitos especiais no cinema. E o meu trabalho, eu penso, isto não está grande coisa. Com esta mulher eu tenho que ter boa nota. Como é que eu a distraio ou arranjo aqui uma manobra para ela não prestar atenção ao conteúdo do trabalho e prestar-me atenção a mim? E foi quando me fez luz. E se eu comprar um disfarce da Harley Quinn? Os 30 euros mais bem gastos da minha vida. Eu até colãs e tudo comprei. Fui apresentar e tive 17. A mulher, assim que eu entro na sala, fica assim, boca aberta a olhar para mim. A mulher não sabia se havia de rir, a mulher não sabia para onde é que se havia de virar. A mulher ficou perplexa. E depois eu mencionei isso no meu discurso de finalista.
fui eu que fui fazer o discurso da minha turma, e mencionei isso e foi um momento muito engraçado e realmente foi um momento não só muito marcante para mim, como marcante para todos, porque as pessoas mesmo pessoas de outras turmas, isso não queriam acreditar, não percebiam o porquê, ficou toda a gente um bocado perplexa. E é conhecida como, provavelmente, a maior apresentação oral da história das apresentações orais. Provavelmente. E já que tinha o disfarce, a minha namorada mascarou-se de Joker e eu mascarei de Harley Quinn, como no ano antes já me tinha mascarado de mulher. Tenho problemas nenhums com isso. Bem, tu intitulas-te praticamente como não tendo defeitos, mas se pudesses apontar era ser um pouco estressado e não ter muita paciência, principalmente para esperar que os resultados apareçam. Primeiro vamos analisar isto por partes. Não tens defeitos? Eu acho que, no meu ponto de vista, eu olho muitas vezes e com regularidade ao espelho e olho assim, este gajo foi esculpido por deuses. Isto aqui, eu não sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, porque nasci 2000 anos depois dele. Podemos ser primos. É o meu ponto de vista, é a minha concepção. E eu gosto mais do Messi, mas há uma frase que o Ronaldo diz assim: tu podes nascer o melhor, mas tu na tua cabeça tens que pensar que és o melhor, senão tu nunca vais ser o melhor. E olha, eu acho que não há. E belisquem-me se eu estiver a sonhar. Não há rapaz mais bonito do que eu. Eu olho mesmo e digo assim: este gajo é lindo, este gajo é engraçado, este gajo é, acima de tudo, muito humilde. Este gajo é muito humilde. Pronto. Mas quando deixo ao planeta Terra e se tiver que apontar assim os meus principais defeitos, especialmente mais agora, ultimamente, eu passo-me da cabeça. Eu pareço aqui muito simpático, mas passo-me da cabeça. Especialmente quando estou atrapalhado, estou carregado e ninguém me ajuda. Eu começo em casa a gritar: ninguém me ajuda, e ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. E estou sozinho, às vezes estou sozinho no carro, começo a gritar e ninguém me ajuda, porque não tenho paciência para quando estou carregado e ninguém me ajuda, quando não consigo encontrar uma coisa, quando não sei onde é que meto as coisas, não tenho paciência para procurar as coisas. Eu já estou tenso, eu já estou tensinho só a falar disto, estou tensinho já a falar disto. Eu se não encontro uma coisa, eu há bocado estava-me a inscrever em mestrados e tinha que encontrar o currículo. E eu não encontrava o currículo, eu tive a tirar o computador pela janela. Porque eu não encontrava o currículo, não sabia onde é que estava. Mas depois a minha namorada foi lá, era isto, e é outra coisa que eu não tenho paciência, é para estacionar o carro. Eu fui para Madrid de carro, fui eu sempre a conduzir. Cheguei lá a Madrid, no sítio onde íamos ficar, dei o carro à minha namorada e disse: olha, estaciona tu, senão eu vou me chatear. E é a melhor forma de não me chatear, mas percebes? Eu vou conduzir e ela estaciona. E eu estava tranquilinho no lugar de pendura. Mas sim, stress muito, ou por exemplo, se eu tenho planeado gravar um vídeo num dia, gravar e publicar o vídeo, eu tenho que publicar o vídeo nesse dia porque eu não consigo esperar, ou é como ao ginásio, eu não gosto de ir ao ginásio porque eu com um treino não fico logo todo bombado, então não tenho paciência para o ginásio, percebes? Eu já ia ao ginásio só para ir à sauna e à piscina, não tenho mesmo, se calhar o meu principal defeito é não ter mesmo paciência, passo-me na cabeça, eu não consigo. Então agora comecei na Remax a vender casas. E quantas pessoas me disserem que não querem comprar casas? Não quer comprar casas? Quer. Você vai comprar a casa. Ou então alugue só o quarto. Não precisa de comprar a casa, alugue só o quarto. Mas é uma coisa que eu tenho que aprender a gerir. De resto não tenho muito mal feitio. De resto só é depois, por exemplo, podes dizer um bocadinho complicado. Porque eu na minha cabeça estruturo as coisas de uma maneira e depois se as coisas já não são bem assim, eu sou uma pessoa flexível até, por exemplo, eu quero, claro, todas as pessoas querem as coisas à sua maneira, mas por exemplo, se tu me apresentares uma proposta melhor, eu não te vou dizer que não e até aceito a tua proposta na boa e não sei o quê, mas por exemplo, especialmente eu tenho que ter o dia todo ocupado. Se eu não tiver o dia todo ocupado e eu não viver com aquela rotina ou com o stress ou com coisa, eu também não fico estressado por não ter stress, percebes? Eu tenho que ser estressado. Eu sabia que tinha a reunião contigo, depois a seguir tenho que ir mostrar uma casa, depois a seguir tenho o treino dos putos, depois a seguir não sei o quê. Eu tenho que ter as coisas assim, percebes? E as coisas são assim. Mas tu me dizer, mas porquê é que não fazes isto primeiro e depois fazes aquilo? Não, para mim não dá. Isto tem que ser como eu te digo. Mas porquê é que não fazes assim e depois vais... Não,
Eu na minha cabeça já fiz isto assim, isto tem que ser assim, senão eu já não consigo organizar. É que parece que depois, quando acontecem, lá está, isso de trocar as voltas, parece que já nem acontecem as coisas que nós queremos. Não, já não é a mesma coisa. Parece que já estou a deixar de fazer coisas, percebes? Bem, já falaste aí dessa tua experiência com o anúncio da Vorten, mas eu ia-te perguntar qual é que foi a tua experiência como ator que tu mais gostaste e que menos gostaste. Gostei dessa que estava-te a falar, da prisão domiciliária, porque eu ia para lá de roubo e tive liberdade para dizer as coisas que queria, para ter as falas, e fui muito bem tratado. Acho que foi o sítio onde fui mais bem tratado, foi na prisão domiciliária. Foi uma experiência muito boa, assim, mesmo enquanto ator, foi uma experiência que eu gostei muito. Agora, outra que também gostei muito foi na Glória, da Netflix. Fomos lá para o campo de Santa Margarida, mascarámos de militares, fiz feridas, pá, e depois tínhamos ali um grupo, que era o grupo que ia todos os dias dos militares, um grupo espetacular. O catering era espetacular, a mulher já nos tratava pelos nomes. Houve um amigo meu que ia lá pedir wraps de chourição, a mulher já fazia wraps de chourição para ele. E esse rapaz com que eu fui era mesmo impecável, adorava esse rapaz, ainda hoje sou amigo dele. Houve umas quantas experiências que eu gostei muito de ator, mas essas duas, da prisão domiciliária e da Glória, foi as que eu meto no auge. E depois as que se calhar menos gostei, não estou a falar de anúncios nem nada, as que eu menos gostei se calhar houve uma que eu também gostei muito, que foi o Cavalos de Corrida, que fomos a semana toda para Cascais, e também foi muito top. Estava a fazer de empregado de mesa com a Filipa, aquela que rapou o cabelo, depois o cabelo dela cresceu. Eu fui para Ariosa. Estava a fazer de empregado de mesa com a Filipa Ariosa. E se calhar umas que eu não que tenha gostado menos foi se calhar uma novela ou outra em que tenha ficado lá o dia inteiro e não tenha sido muito aproveitado. Pronto, também acontece, mas já me aconteceu ir dias. Uma vez fui para um hotel de 5 estrelas e não fiz uma única cena. Estive lá só o dia todo. Se calhar são experiências que eu gosto menos, né? Estou lá só a engonhar. Bem, agora estamos quase a acabar, vamos aqui entrar num momento de alta definição. Quais é que são os teus maiores medos? Imagina, vou dizer uma coisa, eu não gosto de fazer anos. Não gosto de fazer anos porque as pessoas dizem, mas estás a celebrar a tua vida, estás a celebrar mais um ano de vida, estás a celebrar este ano que viveste, as pessoas que conheceste e tudo. Tudo bem, e isso tudo que as pessoas dizem é correto. Mas imagina, também estás um ano mais perto de morrer. Também eu olho e vejo assim, porque lá está aquela questão das expectativas que nós estávamos a falar há bocado. E eu penso, tenho 22 anos, mas eu para mim com 22 anos eu já devia ter feito tudo, percebes? Eu já devia estar num filme, já devia ter sido protagonista de uma novela, já devia ter um espetáculo meu com uma sala esgotada, percebes? Se calhar já devia ser treinador de futebol num clube maior, percebes que eu quero as coisas todas já. E eu penso e digo assim, olha, eu quero isto, por exemplo, isto é um 100, quero o 100, mas ainda estou no 25, ainda estou no 30. E eu acho assim, olha, acho que isso não é razão para celebrar ainda. Por isso é que eu não gosto de fazer anos, porque especialmente nos meus anos é que eu me lembro, ainda só estou aqui. Eu quero isto, mas ainda só estou aqui. Não penso naquilo que já atingi, naquilo que já fiz, penso naquilo que ainda não fiz. E o meu maior medo, se calhar, é de certeza, o meu maior medo é morrer e não ser lembrado, não deixar, sentir que não deixei uma grande marca, além da morte. Eu tenho muito medo da morte. Não sei explicar porque tenho muito medo da morte. É um tema que eu não lido. Posso fazer piadas, imagina. Muitas vezes quando me pergunto, mesmo com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, onde é que está o teu irmão? O meu irmão faleceu no incêndio. Eu digo muitas vezes isto, não tenho problemas em brincar com a morte, mas com a minha morte lido muito mal com a minha morte. E é esse medo de não ser lembrado, é esse medo de sentir que podia ter feito mais e não fiz. Sim, mas isso da expectativa é muita gente é assim, e também falo por experiência própria. Tu podes fazer a melhor coisa que tu já fizeste à face da terra, seja em trabalho, seja pessoal, só que tu vais sempre achar que nunca fizeste o suficiente, vais sempre achar que há mais alguma coisa para tu fazeres e não vais conseguir dar o valor a ti próprio nem aquilo que tu fizeste. Vais estar sempre a pensar, fiz isto bom, fiz, mas podia ter feito melhor, ou podia ter feito mais ou mais vezes. Mas o engraçado é que, sem ser comigo,
eu não crio expectativas de nada. Por exemplo, eu sei que no próximo sábado vou nascer onde? Ou, por exemplo, na próxima quarta-feira vou para a Suécia, ao torneio com os putos. Os putos estão todos entusiasmados. Imagina, eu sei que vai ser fixe, vai ser uma experiência que eu me vou lembrar para o resto da minha vida. Mas, imagina, não me meto a expectativa lá, mas é um bocado. O que vai acontecer, só Deus sabe o que vai acontecer, eu não posso planear nada, não vale a pena estar a sonhar que vai acontecer isto, porque só quando chegar lá é que eu sei o que é que vai acontecer. Então eu não quero expectativa, porquê? Para depois não me desiludir. Mas quando se trata de mim, por exemplo, fiz um espetáculo em direto no Instagram, fiz 2 dias esse espetáculo, e até teve bastante pessoas e muita gente na altura me elogiou, mas imagina, como o post do espetáculo tinha sido visto por mais de 15 ou 20 mil pessoas, porque depois eu patrocinei, eu meti dinheiro para patrocinar para aquilo chegar a mais pessoas, e aquilo chegou a 15 ou 20 mil pessoas. Depois aquilo dá para ver quantas contas é que aquilo chegou. E eu na minha cabeça estava a pensar, imagina isso, não vão ver 10 mil ou 15 mil pessoas, mas vão ver talvez 5 mil ou 5, estás a ver? Nós fazemos sempre contas, quer queiras ou quer não, tu fazes sempre contas. E depois no final, no somar dos 2 dias, viram 1000 pessoas ou 1000 e tal pessoas, estás a ver? O que já é um número tipo espetacular, estás a ver? Mas imagina, não é as 5 mil que eu estava a pensar, estás a ver? E pensei, será que fui eu que não fui suficientemente bom, não fui suficientemente engraçado? Não sei, comigo criou muitas expectativas. Com os acontecimentos e com as outras pessoas não crio expectativas. É uma coisa engraçada por acaso sobre mim. Se só pudesses escolher um momento da tua vida que pudesses voltar a viver, qual é que era? Agora entalaste-me, companheiro. Um momento. Entalaste-me a sério. Mas imagina, e eu ia reviver esse momento com a idade que tinha na altura ou como eu sou agora, com o que já sei hoje. Agora entalaste-me a mim. Não, exatamente como foi na altura. Como foi na altura. Só posso ter um. Imagina, tenho que... se calhar o nascimento do meu irmão. Voltar a sentir o que é ter um irmão, aquele ser vivo novo que apareceu na tua vida. Já tive momentos de muita alegria na minha vida, mas assim que me encham, que se calhar, e são momentos que se calhar podem voltar a acontecer, se calhar tipo uma viagem, ou momentos no futebol, ou momentos com a minha namorada, ou momentos... Mas esse do irmão, eu escolhi esse porque é um momento que não vou voltar a ter na minha vida. Que é um momento que eu não vou voltar a repetir na minha vida, porque eu não vou ter mais irmãos, a não ser que pareça também que o Anjo Gabriel engravida a minha mãe, como fez com a outra. Nesse caso, escolhi o nascimento do meu irmão porque é um momento que eu não posso repetir mais na minha vida. Todos os outros, tive momentos de muita felicidade, mas posso-os reviver todos na minha vida. Agora tinha aqui uma pergunta para ti, que é quase a última, mas dada essa toda a história das expectativas, nem sei se eu quero fazer, onde é que tu te imaginas o Gonçalo daqui a 10 anos? Mano, daqui a 10 anos tenho que estar a trabalhar na televisão, tem que ser ou na rádio, ou na televisão e na rádio, e na televisão tem que ser apresentador, ator, ou ter o meu programa, o meu segmento de comédia. Vou estar aí a atuar em bares e já vou ter os meus espetáculos, vou ter os meus podcasts, vou ter as minhas coisas, vou já ter, daqui a 10 anos já vou estar casado, já vou ter a minha casa, já vou estar casado, já vou ter a minha casa, já vou ter pelo menos 1 ou 2 filhos e vou ter os meus negócios, os meus investimentos, mas portanto vou trabalhar na televisão e até quem sabe conciliar com ser treinador ou ser treinador e depois quando acabar a vida de treinador vou para apresentador de televisão, ou vou ser apresentador de televisão, ator, e quando acabar vou ser treinador, não sei, mas daqui a 10 anos tenho de estar a trabalhar nessas áreas e certinho direitinho vou estar a trabalhar na televisão. Podes escrever aí no teu caderno que vou estar a trabalhar na televisão. Bem, planos agora para o futuro, o que é que tu tens, projetos, o que é que nos possas contar, a altura certa para promover os teus projetos, tudo o que tu quiseres. Ok, o meu objetivo agora número 1 é entrar no mestrado. Quando entrar no mestrado, os projetos, eu vou estar a fazer o estágio de treinador este ano, é uma coisa que é importante para mim acabar para que o ano possa já eu ser treinador principal de uma equipa.
Mas a nível de conteúdos, vou continuar a trabalhar os meus conteúdos. Tenho aí uma ideia com um amigo meu, ainda estamos a ver, não passa de uma ideia, ainda estamos a ver como é que vai nascer essa ideia e em que é que se vai conceber. Por isso o que eu posso dizer é: esperem projetos, esperem vídeos, ideias para rirem, porque não poderia deixar de ser. No que toca ao cinema e ao futebol, outras das minhas duas paixões, também podem esperar conteúdos nas redes sociais. E estou a planear escrever o meu próximo livro e estou a planear montar um espetáculo cá em Setúbal, um espetáculo de stand-up. São os meus grandes planos no curto prazo. Eu no fim costumo fazer 3 ou 4 perguntinhas que até para tu responder, é mesmo para ti, aquilo que tu pensas rápido, responde as primeiras 2, 3 palavras que te vêm à cabeça. Ok. Como é que é ser licenciado em jornalismo? Um alívio. Como é que é ser ator? Um sonho. Como é que é fazer stand-up? Ai, falta uma palavra. Não é reconfortante, imagina, ai, caralho. Quando tu recebes o carinho das outras pessoas, eu vou dizer reconfortante. Não era bem reconfortante que eu queria dizer, mas vou dizer reconfortante. Como é que é escrever um livro? Diferente. E agora a última, como é que é ser o Gonçalo Assunção? Único. Difícil. Olha, digo-te aqui, não tentem ser eu. Não tentem ser eu, que é muito difícil ser eu. Chegou assim ao fim mais um episódio do Como é que é. Agradeço mais uma vez a presença do Gonçalo e desejo-te a maior sorte daqui para a frente. Zé, obrigado por tudo, obrigado pelo convite. Olha, e por mais pessoas como tu, com a iniciativa e que não fiquem sentados no sofá. Do que dependes de mim, que seja a primeira de muitas iniciativas juntos. Está bem? Obrigado eu por teres aceito o convite. Obrigadão, Zé. Como é que é?